Olá, que alegria começarmos aqui mais um podcast, o nosso podcast Lidere-se, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 21 horas. Fica gravado aqui no nosso canal do YouTube e você pode assisti-lo qualquer dia, qualquer hora e pode divulgar para outra pessoa. Aproveito para pedir a você para nos ajudar se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, é o canal Lidere-se. Só isso, lidere-se. Tem muitos vídeos lá prontos que a gente já gravou, tem muita coisa boa, muitos depoimentos fantásticos, pessoas que passaram por depressões profundas, que até tentou suicídio e conseguiu sair, vencer, superar. São depoimentos assim que para pessoas que estão vivendo situações parecidas, são muito poderosos e são muito fortes. Então, visite lá o nosso canal do YouTube, o Lidere-se, se inscreva, coloque a sua opinião, pergunta, sugestão. A gente está muito aberto para ouvir você, tá certo? E também quero deixar aqui o meu Instagram, que é eu, Lindomar Alves. No Instagram, a gente tem recortes de todos os podcasts, que está muito legal, e tem muita coisa legal também lá no Instagram, eu, Lindomar Alves. Hoje a gente vai estar tratando um assunto aqui muito bacana, eu estou muito feliz hoje por esse assunto e pelas convidadas que eu vou apresentar para vocês daqui um pouquinho. O nosso tema de hoje é maternidade e principalmente estou trazendo aqui duas mulheres que estão grávidas e que são seus primeiros filhos, né? Então, como diz no popular, são marinheiras de primeira viagem. E a gente vai estar conversando sobre isso, sobre esse momento que elas estão vivendo, que elas estão passando, né? Que é uma coisa muito, muito importante. E a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade. No caso, elas que estarão experimentando, mas que também são filhas, né? E que tem toda uma história e a gente vai bater um papo muito legal. Antes, só pedir mais uma vez para você, curte, comente, dê a sua sugestão, faça a sua pergunta, tanto no canal do YouTube, o Lidere-se, como também no nosso Instagram, eu, Lindomar Alves, tá bom? Bom, deixa eu então aqui abrir para convidar primeiro a Ana Carolina para participar aqui comigo. Ana Carolina, boa noite, Carol, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Maravilha. Eu vou chamar de Legal, tá? Carol. Pode chamar. Ana Carolina. E deixa eu apresentar logo aqui, depois eu volto com a Carol, a segunda minha aqui entrevistada de hoje, que é Ana Beatriz. Já viu, né? Ana Carolina e Ana Beatriz. Vai ser a Carol e a Bia. Tudo bem, Ana Beatriz? Tudo bem, Lindomar? Ah, gente, estou muito contente porque são minhas filhas e as duas estão grávidas. Né? A Ana Carolina, ela vai dar os detalhes aí, que agora é tudo semana, né? Eu sou da época que era 9 meses, agora é semana, né? E ela vai falar, mas a Carol vai ter filho agora em junho, tá? A partir do dia 16 de junho, e a Ana Beatriz, que é a que eu falei por segundo lugar, eu coloquei ali por ordem. Ela vai ter o filho em agosto. E eu queria, Carol, fale um pouquinho, se apresente, onde você está, o nome do teu marido, e depois a gente passa para a Bia. Bom, meu pai, Lindomar Alves, é meu pai. Eu não vou falar semanas para o meu pai entender. Eu tô no nono mês já. Então, dia 17 pode ser que nasça, pode ser que seja antes ou pode ser que seja depois também. Então, eu já tô assim, Pode ser um pouco qualquer antes momento também? pode. Mais ou menos, assim, tem Então, como assim colocar o quanto tempo antes, mais ou menos, e quanto tempo pode ser depois? agora ele já deixou de ser prematuro. Então, se ele quiser, pode ser já, entendeu? Só que é muito difícil, porque a primeira gestação geralmente demora mais e tal. Então a médica sempre fala: esse dia 17 de junho é geralmente a data que tem o filho pela primeira vez, porque são as 40 semanas, os 9 meses completos, um pouco mais de 9 meses. Mas é o meu primeiro filho, um menino. Eu tô morando no Rio de Janeiro, né? Minha mãe é carioca. Tenho uma família grande aqui, casei com um carioca e tô aqui há 6 anos já. 6 anos de casada e agora tendo meu primeiro filho. E Então, como será tá o sendo nome do meu neto? o nome dele vai ser Tom. Tom. Depois de muito enrolar para conseguir decidir um nome, porque a gente não conseguia, conseguimos.
Tom, o nome dele. Mas por quê? O que que demorou? Qual era o problema? Fale aí. Abre seu coração. Meu marido. Nada do que eu gostava, ele gostava. Nada do que eu gostava, eu gostava. A gente não conseguia estar em consenso. E aí, acho que Tom foi o único que os dois gostaram bastante. Não, mas eu quero que E você aí, conte aquela história. Ah, porque eu botei o nome, mas lá nos Estados Unidos ficava um nome estranho. Conta aí. tem isso também. Teve um nome que a gente cogitou, que é Matias, só que eu sou nordestina, minha família, tenho família lá em Maceió, meus pais moram em Natal. Aí aqui no Rio de Janeiro tem família. Aí o nome do menino ia ser Matias, aqui no Rio de Janeiro ia ser Matias, e se ele fosse morar nos Estados Unidos, qualquer coisa, ia ser Mataias. Eu falei, não, é muito nome. Quero um nome que igual em todos os estados, todos os países. Legal, Carol. Só lembrando que a Carol nasceu em Natal, né? A Carol é natalense, né? E a Ana Beatriz nasceu em Maceió, Alagoas. Eu tenho um terceiro filho, que na verdade é o meu primeiro filho, que é o mais velho, que é Daniel, maravilhoso, querido. Teve conosco aqui agora, um dia da semana. E Daniel mora mora em Recife. Carol mora no Rio, a Ana Beatriz mora em Brasília e o Daniel mora em Recife. Bom, vamos aqui falar um pouquinho com a Ana Beatriz. Se apresenta aí, Bia, por gentileza. Bom, você já falou aí, eu moro em Brasília, eu estou há 4 anos aqui, vou fazer 2 anos de casado ainda. Engraçado que uma mulher foi adivinhar o tempo que eu tinha de casado, ela falou assim, você deve ter uns 4 anos de casada, né, que você já está grávida. Eu falei, vixe, não, eu só tenho um. Vou fazer 2 anos de casado agora, meu esposo Gabriel. E a gente está aqui em Brasília, tem 4 anos que eu moro aqui. E eu tô aí grávida do Joaquim. Estou no 7º mês. Em semana eu estou na 29ª, que é o meio do 7º mês, né? Eu estou indo para o meio do 7º, ainda no começo. Mas esperando ele aí para agosto. Essa data provável que a Carol estava falando, né? Que é quando completa 40 semanas, a minha médica estava falando que pode ser 10 dias antes ou 10 dias depois. Então, a Carol, ela já está para qualquer momento, né? Qualquer momento ela pode entrar em trabalho de parto. Vamos torcer para não ser no meio do podcast. E você teve dificuldade para colocar o nome, para achar o nome? Entre você e o Gabriel, como é que foi a situação aí do nome? Não, eu não tive dificuldade. Eu uma vez estava lendo a Bíblia e eu vi o nome Timóteo, né, que é o discípulo de Paulo. E eu queria muito colocar esse nome. Aí eu fiquei com o Timóteo na cabeça. Aí quando eu engravidei e a gente descobriu que era um menino, o Gabriel falou assim para mim, nossa, tem um nome que eu queria muito colocar, Joaquim. Aí mas esse não era Timóteo. Aí ele, mas eu sempre quis esse. E eu gostei. Aí eu concordei. Aí eu falei, tá, então quando a gente tiver outro filho e vier menino de novo, eu boto Timóteo. Eu quero só trazer aqui que tem uma situação. Nós tivemos no Rio juntos agora. Quando foi o mês? Abril. Não, agora que tirou as fotos de vocês. Não, foi em abril. Abril. Foi? Abril. Tive eu, a minha esposa, né? Carol mora lá, a Bia foi para lá e elas têm 2 primas também que estão grávidas, ou estavam, né? Uma está, a outra não, né? Dessas 2 primas, uma teve neném antes de ontem, se não me engano, né? E tem outra que está grávida. E elas, então, saíram vários lugares no Rio de Janeiro e com um monte de gente adulto, né? Apareciam e tiraram foto. Enquanto a gente vai bater nosso papo aqui, eu tenho algumas perguntas para elas, vai aparecer essas fotos de vocês aqui no nosso podcast. Em alguns momentos a gente vai sair e vai aparecer as fotos, que estão muito bonitas as fotos, ficou muito legal. E é uma coisa que mexeu com a família, né? É uma família muito unida, né? E tem 4
pessoas que estão grávidas, né? Uma já ganhou neném, a próxima é a Carol, que vai ganhar agora em junho, depois a Gabi, né, que é filha do John, que mora no Rio, e depois, por último, a Bia, né, que tá uma confusão, porque o que nasceu agora é o reizinho, né? Vai sair do trono já já. Aí o da Carol, a Gabi é quando para o bebê dela chegar? Gabi é julho. É maio, Ju- junho, julho, Pois agosto. é. Aí já sai, aí só o da Bia que vai ficar aí por um bom tempo, porque não tem ninguém grávida, né? Maravilha. Então eu só estou falando porque vai estar aparecendo as fotos aí enquanto a gente vai batendo esse papo aqui, tá certo? Eu estou só me organizando aqui e eu quero fazer aqui algumas perguntas para elas. Eu vou começar com a Carol. Depois a mesma pergunta vai para a Bia, tá bom? Carol, qual foi a reação de vocês, quando eu digo vocês, você e o Diego, teu esposo, quando você ficou grávida? Primeiro a sua, como foi a sua reação e como foi que você falou para ele, como foi a reação dele? Eu não consegui fazer surpresa nenhuma. Essa surpresa de pegar e dar uma caixinha com roupa. Eu fiz o teste e botei aqui na frente dele, na minha frente. Falei, vamos ver junto. Vou ver só não. E aí, quando aparecem as duas listrinhas, né? Aí eu falei pra ele, isso é positivo. Ele, não, tá muito fraquinho, tem que ser mais forte. Eu falei, não, é positivo, é isso, tô grávida. Ele, não. Ele ficou assim. Aí a gente comprou outro teste, o que aparecia escrito grávida. Ele falou, não, ele não estava acreditando, assim, tipo, no exame. Aí eu já sabia, pra mim, meu sentimento foi. É uma confusão, assim. Você fica muito feliz, mas você fica muito. É muito grande, assim, né? Uma Uma mudança de vida. responsabilidade, né? E, e aí eu fiquei feliz, chorei, e ria, e chorava, e ficava, meu Deus, e agora? O que tem que fazer? A gente descobriu num domingo, e numa terça a gente ia viajar para Natal. Então, eu fiquei, o que eu faço agora? Eu faço exame de sangue, eu posso viajar, eu não posso viajar, eu procuro um médico, o que eu faço? Então, minha cabeça começou a girar, assim, numa velocidade muito maluca. O Diego já queria muito mais tempo que eu, ele já falava de ter filho, então ele ficou super empolgado. Quando ele viu grávida, escrito que ele acreditou no exame, ele ficou super animado. E foi num domingo antes de ir pro culto. E a gente não ia contar para ninguém, né? Óbvio, a gente precisava confirmar com o exame de sangue e tal. E às vezes no meio do culto eu olhava assim para ele, ele olhava para mim e a gente, meu Deus, eu tô grávida. Ficava assim, a gente se olhava assim do nada e caía a ficha. A gente esquecia, ia fazendo as coisas que tinha que fazer no culto, ajudando lá, servindo. E aí, do nada, a gente se olhava, meu Deus, eu tô grávida. E aí voltava a vida, assim. Então foi engraçado, porque Sim, foi aí uma logo coisa. depois vocês vieram a Natal, não foi? Deixa eu Foi. só Aí no mesmo. prolongar. E como é que foi que você trouxe para mim, para sua mãe? A Bia estava, o Daniel estava com a Raquel, né? Foi. Gabriel estava também. Tava. Tava Tava todo todo mundo. Tava mundo. a Ana Beatriz com a esposa, a Carol e o Diego, o Daniel, meu filho, e a Raquel. Como é que você. Aproveita e já conta. Como é que você trouxe a notícia para mim e para a Cláudia? A gente tava jantando, foi jantar, e aí eu fingi que ia tirar uma foto, minha mãe é uma foto. Aí o Diego botou a câmera assim, e falou: todo mundo, quem tá grávida, levanta a mão. Aí eu levantei, aí minha mãe ficou rindo, Não, e a Bia todo parece que levantou a mão também, não foi? mundo Brincando? levantou. Não? Não lembro. A minha mãe, que a ficha dela não caiu, a minha mãe ficou assim, parada olhando pra foto. Todo mundo olhou pra mim, meu pai começou a chorar, todo mundo começou a ficar emocionado. E minha mãe assim, olhando pra. Tamanha foto, minha filha, ela tá focada na foto. Aí eu peguei uma caixinha, levei consegui, pra eles eu consegui levar um bodyzinho, uma roupinha de bebê, o examezinho mostrando lá. E aí eu contei pra vocês, mas foi assim, muito legal que 2 dias depois a gente estava junto, assim, 2 dias depois que eu descobri, tava todo mundo junto. E a gente não. Cada um mora num canto, né? A gente não se É, vê todo mundo junto com frequência. é. E, e foi bem especial poder contar pessoalmente e vocês foram os primeiros a saber, né? Fora a gente. Nem E os lá no. pais dele sabiam ainda, né?
Não, porque eu ia para aí, eu também não É, queria contar para ele por telefone. é. E E assim, deixa eu só fazer uma colocação para depois eu jogar a pergunta para a Bia. A gente em casa, quando eu falo a gente, eu, a minha esposa, os 3 filhos, desde quando eu ainda não tinha filho, a gente não tinha vocês, eu e a sua mãe, a gente gostava demais de criança, a gente sempre gostou. Na igreja, tudo que era criança vinha, né? Vocês são a mesma coisa, o Daniel é louco por criança, a Carol, a Bia. A Bia tem uma atração, né? Os meninos parece que tem doce nessa aí, né? Acho que dos 3, essa aí é a mais melada de doce, que nunca vi. Tudo que é menino gosta dela. Acho que criança gosta de gente doidinho, né? identificam. Então, assim, pra gente tá sendo um momento muito especial, quando soube da Carol, e logo depois um pouco soubemos da Bia. Aí eu quero passar pra Bia, a mesma pergunta, Bia, pra você. Qual foi a sua reação quando você ficou sabendo e como é que foi a reação do teu marido? Eu, o meu período menstrual atrasou, né? E ele nunca atrasa, sempre é muito regular. Aí deu o dia da minha menstruação vir, né? Aí não veio. Aí eu falei pro Gabriel, não veio. Aí é tranquilo, assim, um dia de atraso tudo bem. Aí quando deu 2 dias, ele começou a me perguntar. E aí, veio? Aí eu falei, não. Aí deu o terceiro dia de atraso, né? Aí eu vinha pro trabalho, ele ficava me mandando mensagem. E aí? E aí? Desceu? Aí eu, só que isso, assim, eu já tinha certeza que eu estava grávida. Mas Porque, normalmente não atrasava não antes. não, nunca atrasou. No máximo, o ciclo, ele pode variar um dia antes, um dia depois, mas 4 dias, o meu nunca atrasou 4 dias. E aí eu já tinha tanta certeza que eu fui na casa da minha prima, que mora aqui, né? O meu primo Wesley e Catarina. Eles estavam viajando. Eu fui lá, peguei umas fraldas das meninas, os brinquedos, falei, vou fazer uma surpresa pro Gabriel. Vou esperar realmente, vou fazer um teste e uma surpresa para ele. Aí eu peguei uma sacola e eu nem sabia se eu estava indo. Peguei uma sacola com brinquedo, com fralda, comprei balão. E aí eu falei, bom, como hoje está fazendo 4 dias de atraso e eles recomendam você fazer depois do atraso, né? Não antes. Vou esperar fazer e a surpresa. Só que aí era uma segunda-feira, estava dando o quarto dia de atraso e a gente estava indo para uma reunião na igreja. E o Gabriel, a gente tinha que sair em menos de 15 minutos para ir para a igreja que o Gabriel ia cantar. Aí ele, e aí, não desceu, você não menstruou? Eu falei, não. Aí ele, você tá grávida? Eu falei, eu também acho que eu tô, mas você não tá esperando eu fazer uma surpresa? Você fica me perguntando toda hora? Aí eu falei, você quer que eu faça o teste agora, junto com você? Aí ele, então faz. Ou seja, estragou toda a surpresa que eu tinha planejado. Aí entrei no banheiro, fiz o teste, e o pastor lá da igreja ligando, Gabriel, cadê você? Tá, não vai começar o louvor. Peraí, Gabriel, que um minuto sai. Aí eu peguei, não olhei, né? Fiz igual a Carol. Engraçado, a gente não combinei isso, não. Trouxe o teste assim na mão, sem olhar. Aí a gente até começou a se filmar. Aí eu virei junto com ele. Aí quando eu virei, estava muito forte o risco. Aí eu falei, é positivo, Gabriel. Olha isso aqui, tá muito positivo. Dois tracinhos bem escuros. Aí eu fui e comecei a chorar. E o Gabriel ficou. Tem uma coisa que até quando a Carol falou do Diego, eu ia comentar, esqueci, mas eu comento agora que o homem, a maioria dos homens, a ficha não cai. Quando a tua mãe ficou grávida do Daniel, que é o mais velho, só quando a barriga cresceu que eu falei, cara, ela tá grávida. E quando começou a mexer, que aí eu falei, cara, eu vou ser pai mesmo, entende? É uma coisa assim que o homem parece que não assimila. De cara, não, ele demora um pouquinho mesmo.
Mas eu acho que acho que deve só ser agora que eles estão. porque a gente sente tudo, né? O homem não. A gente tá sentindo o nosso corpo mudar, a gente tá sentindo tudo. O homem não. Então, deve ser difícil mesmo pra Se ficha bem que eu cair. conheço mulheres que só ficou sabendo que estava grávida, que estava de 5 meses grávida. Tem isso, né? Não sei como, Eu porque também não sei como, mas infelizmente acontece. Deixa eu fazer uma segunda pergunta, vou fazer logo para a Bia, depois a Carol responde. É, embora eu já sei a resposta, mas eu quero que para vocês falem aqui para o nosso pessoal do podcast. É, a gravidez, Carol, sua, ela foi planejada ou ela aconteceu? nenhum dos dois. Assim, eu não tava planejando e calculando datas e não sei o quê, mas eu também não tava evitando. Então, a consequência natural de não evitar é uma Mas você criança, evitou né? durante um tempão, ou não? Evitei, Quanto evitei. tempo Assim, tinha que você tinha parado de evitar e veio a gravidez? pouquíssimo. Meses. Assim, É. acho que foi rápido. Foi rápido. Acho que no primeiro, segundo mês, assim, que eu já comecei a. Mas se parou de evitar é porque queria então mesmo, né? Só que tem esse negócio de planejar, né? De calcular e data e não sei o que, não sei o que lá. E tem gente que faz isso e eu sabia que se eu fizesse isso eu ia ficar ansiosa. Então eu só falei, será? Vamos ver aí, mas não vai dar nada não. Aí deu. Maravilha. E a Bem rápido. Bia, foi planejada ou veio assim? Como é que foi? Olha, minhas teorias são muito profundas. Eu, eu até já compartilhei em outra ocasião sobre isso, porque Deus me incomodava muito a respeito da prevenção, né? E eu comecei a ter momentos com Deus que eu sentia Deus me cutucando, assim, falando assim, por que você está esperando para ter filho, né? Acho que quando a gente casa, a gente deixa muito o paradigma do mundo entrar na nossa mente, né? Tipo assim, você precisa passar 4 anos sem ter filhos para você conseguir isso, conseguir aquilo. E eu não estou desmerecendo quem pensa assim, né? Até porque ninguém quer ter filho sendo irresponsável, né? Sem ter condições de ter um filho. Mas eu comecei a me questionar muito, e eu levava isso para o Gabriel, e ele começou a pensar sobre isso também, sobre o porquê que a gente estava esperando 4 anos para ter filho, porque eu casei com isso na cabeça, né? Assim, vou esperar uns 3, 4 anos para eu ficar melhor e depois vou ter filhos. E aí e Deus começou a me incomodar, falando assim, e eu ouvia isso, né, de Deus, como se ele falasse assim, e quem disse que o dom da vida é seu? Que o poder da vida é seu? Que você que escolhe quantos anos você vai ter filhos ou não? Tanto é que tem gente que, teoricamente, evita e quando quer ter, libera e ainda não é o tempo de Deus, não consegue, quando planejou, né, teoricamente. Porque, na verdade, o dom da vida quem dá é Deus. Então, pelos meus planos de início, a minha cabeça, de quando eu casei no início, eu não planejava isso. E aí foi quando eu comecei a me incomodar, né? Sobre me prevenir. E aí eu levei isso para o Gabriel. Falei, Gabriel, eu não estou confortável de me prevenir, porque eu não acho que eu tenho esse controle da vida, eu não posso escolher quando eu vou ter. E eu quero parar de usar para Deus me dar quando Ele quiser. Aí Deus quis muito rápido, né? Porque no mês que eu parei, eu engravidei. Maravilha, maravilha. São muito bem-vindos, né? Tom e Joaquim. Outra pergunta aqui para Carol. O que passa na sua cabeça quando você lembra que tem um ser dentro de você e que vai te acompanhar a vida inteira? Eu falei com o Diego, eu falei, minhas respostas vão ser tudo bizarro. É muito doido pensar que tem um ser humano dentro de você, assim. É Não muito é? maluco. É.
E você sentir o bebê e você ver crescendo, e não é. E agora, né? Acho que quando minha mãe engravidou, ela não via tanto. Agora a gente conseguiu ver o ultrassom que o bebê parece comigo, Não que é, tem o rapaz? nariz parecido comigo. Então isso é muito Impressionante. chocante, é muito. Você consegue saber tudo sobre o bebê dentro da sua barriga ainda. Então é muito maluco, assim, é um sentimento muito. Ela é muito legal. Agora que eu tô no finalzinho, eu até falei com o Diego, acho que eu tô com a sensação de despedida, porque é a única vez que eu vou ser só grávida, né? Que eu vou ser só gestante. Os próximos filhos eu vou ser mãe. Então eu não vou ter só esse tempo assim, só eu e ele. Então é muito gostoso. Eu acho que eu vou sentir muita falta de estar só quieta e sentindo ele aqui dentro de mim. Mas é meio maluco, assim. Às vezes eu ainda me olho no espelho e falo, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes ainda rola esse. Não caiu, parece que a ficha demora, só que já tá quase nascendo. Tá caindo Eu a achei rápido. prestação. Tem que cair agora, né? Já tá quase saindo. Mas eu achei rápido, mas é muito legal. É uma sensação muito boa, assim, saber que tem um pedaço de você, do seu marido, que vai viver, vai continuar e vai levar o que vocês são pra frente. É bem legal. E a Bia, como é que tá sendo para você essa sensação de saber que tem um ser dentro de você que você vai conviver com o resto da vida com ele? Eu tenho medo dele ser parecido comigo. Eu não ouvi, repete aí. Tô dizendo que eu tenho medo dele ser parecido comigo. É igual eu e o senhor aqui. Mas vai ser legal. Mas eu até brinquei no meu Instagram que uma pessoa me fez essa pergunta, né? Eu falei assim, ó, a minha sensação é que os dois agora vai depender de Deus, porque se ele depender de mim, ele tá lascado. Mas é muito maluco, né? Eu hoje estava assim, meu Deus, eu acho que eu nem como tão bem assim, a ponto de enviar nutrientes para um bebê e ele virar uma pessoa. Como é que. Eu falei assim, hoje eu só comida e verdura batata. Como é que só a batata vai fazer o cérebro desse menino se desenvolver? Aí eu pensei assim, isso é coisa de Deus mesmo, né? Não tem como. É muito doido. Você pensar que tem uma outra pessoa dentro de você e aí de repente ela chuta. Eu disse, nossa, é esquisito. Às vezes eu penso assim, será que tem alguém aqui mesmo? É estranho. Maravilha. E assim, eu lembro quando a tua mãe ficou grávida, né, do primeiro, do Daniel, quando ele nasceu, né? Quando a Carol falava, eu me lembrei disso, só que eu segurei para esperar a resposta da Bia. Quando eu olhei para o Daniel, ele era grandão e já com o olhão bem aberto, sabe? Que sensação, assim, falei, meu Deus, você se sente ali, fala, aquilo ali sou eu. Ou seja, assim, ali uma parte minha tá ali. É uma coisa assim, uma coisa assim indescritível, né? Não tem como a gente conseguir descrever essa sensação de você estar recebendo um filho, uma parte sua, né? É maravilhoso isso. Mas vamos lá, eu estou procurando aqui um texto que eu quero ler, um versículo que vocês conhecem, mas eu vou achar aqui e vou deixar ele no ponto do Salmo 136, se não me engano, né? Que é muito legal isso aqui. Mas antes eu tenho uma outra pergunta aqui para vocês. Se não me engano é o 16. Deixa eu ver se eu achei aqui. Achei. Não achei não. Mas eu acho. Deixa eu fazer aqui outra pergunta para vocês. Carol e depois Bia. Qual a sua opinião sobre não querer ter filhos? É egoísmo ou é uma escolha mesmo da pessoa normal? Como é que você vê isso, Carol? Complexo. Eu acho que não dá para julgar a intenção da pessoa. Eu não faria isso. Eu acho que tanto não ter filhos quanto ter filhos pode ser uma escolha egoísta. Você pode ter filhos simplesmente para suprir
um desejo, uma expectativa sua, e você projetar na criança e no seu filho uma vida, né, um retorno dele que é injusto, né? Porque ele não está ali para suprir suas expectativas. Então, eu acho que tanto não ter filhos quanto o ter filhos pode ser uma decisão egoísta, né? Os dois podem ser. Mas, assim, não dá para julgar a opinião da pessoa. Eu acho que se você decide não ter filhos por motivos egoístas, né? Aí sim, porque você está com preguiça, ou porque você não quer ter trabalho, você pode estar se privando de uma experiência incrível, uma experiência que vem de Deus, uma experiência que nasceu no coração de Deus. Mas eu também acho que o outro lado também pode ser egoísta, sabe? Eu não acho que ter filhos sempre vai ser a escolha, tipo assim, altruísta, sabe? Tem gente que coloca muita expectativa no filho. Eu acho isso pesado para uma criança, né? Para um ser humano. Imagina eu ter que suprir a expectativa de felicidade do meu pai e da minha mãe. Que peso. É verdade. Eu acho que os dois lados podem haver egoísmo e podem ser só decisões pessoais. Eu não acho que dá para ser tão preto no branco. É, é verdade. E a Bia, o que que você acha? Qual a sua opinião, Bia, sobre isso? A pessoa não querer ter filho é egoísmo ou é uma decisão mesmo? Eu acho que depende do que ela acredita, né? Eu acredito que eu, enquanto cristã, se eu vivo e conheço a palavra, eu acho egoísmo, né? Enquanto cristã, né? Pensando espiritualmente. Racionalmente, tem muitos motivos para não se ter, né? Pessoas que colocam condições. Eu não tenho condições de ter filho, eu não posso pagar, eu não posso criar. Existem as limitações humanas, né? Agora, falando enquanto cristã, mulher que conhece a palavra, eu acredito que está fora do propósito. Você falar assim, não, eu não quero ter. Está fora do propósito do casamento. Porque uma pessoa que é cristã e que conhece a palavra, ela sabe que um dos propósitos do casamento é ter filhos. Assim, claro, tem gente que não consegue. Eu tentei ter filhos e não consegui, não sou fértil, tenho problemas de saúde. Aí é outra ocasião. É como eu até compartilhei no começo, o dom da vida que dá é Deus. Né? Pode ter mulheres que Deus que não conseguiram ter, e tem mulheres que conseguiram, mas não foi uma decisão dela, tipo assim, não vou ter, porque eu não quero. Né? Eu acho que enquanto cristã, a gente tem que casar sabendo que um dos propósitos dentro do casamento é a maternidade, né? Principalmente para a mulher ter essa visão, né? Porque Deus coloca isso muito bem na Bíblia, né? A mulher de Provérbios, ela é essa mulher, ela é mãe, ela é uma esposa, enfim, aí já são outros critérios, mas eu acredito que depende do ponto de vista. Do ponto de vista cristão, eu acho que sim, que é egoísmo, porque essa não é uma decisão que deve ser nossa. Uma amiga minha aqui em Brasília veio falar comigo, não foi polêmico isso. Ela falou assim, Bia, Deus falou comigo, e ela já é casada. Deus falou comigo que ele não vai me dar filhos, não. Eu só vou ter filhos espirituais, só vou cuidar de gente espiritual. Não vou ter filhos, não. Aí eu olhei para ela e falei assim, oxe, acho que a gente está lendo a Bíblia diferente. Tua Bíblia está diferente da minha. Aí ela regalou o olho assim para mim e falei, é porque na minha Bíblia, Deus colocou dentro do matrimônio a maternidade, não é uma escolha nossa. Se você não puder e não conseguir ter filhos, é uma coisa. Agora, você falar que Deus te falou que não é para você ter filhos, eu falei, não, acho que a gente está lendo a Bíblia diferente. Aí ela arregalou o olho assim, olhou para mim. Aí eu falei, se você não conseguir por questão de saúde, é uma questão. Agora, você falar que Deus te falou, eu não concordo. Aí ela mudou de pensamento. Agora ela vai querer ter filho.
Ela disse que quer. Não sei se ela previne alguma coisa. Eu acho que ela vai tentar, né? Eu queria, dentro dessa resposta que vocês deram e da pergunta que eu fiz, eu queria fazer uma colocação. Primeiro, assim, a gente tem um ponto de vista bíblico, né? A Bíblia fala muito sobre isso, né? O próprio Deus fala, enchei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra e tal. Só que a gente também está vivendo um tempo diferente. Hoje, quantos bilhões de habitantes nós já temos na face da terra, né? A vida hoje está muito diferente do que era lá atrás. Hoje, a tecnologia é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim, ela atrapalha. Ser pai hoje é muito mais responsabilidade do que naquela época. A perversidade, a maldade está espalhada, né? Hoje, dentro de rede social, né? Então, é muito delicado. Eu acho que, antigamente, para nossos pais, meu pai teve 5 filhos, o avô de vocês teve 8, né? Tem famílias que tiveram 12, 20 filhos. Lá naquela época tinham 20, 30 crianças. Então, as coisas mudaram. Você vê que vai diminuindo, porque é todo um contexto de vida. Uma outra coisa, um outro aspecto a gente, igual eu falei, a gente era louco por criança. Eu gostava, a minha esposa gostava. Aí vocês foram nascendo, todos os 3 filhos nossos amam criança, né? Então é diferente, a gente é como até uma necessidade de ter. E aí eu acho também a importância de ter família, né? Eu acho que é meio estranho você não gerar, ou não casar, ou se casar, não ter filho, né? Você tem que deixar um legado para alguém, né? Mas também é o direito de cada um é cada um, não é? Antes aqui da gente ir para a última, que não é uma pergunta, eu quero que uma colocação que eu vou pedir para vocês fazerem para todos que estão conosco no podcast, mas antes eu quero ler aqui esse texto aqui que é um texto muito maravilhoso, e agora que vocês duas estão grávidas, que vão ser mães, que a gente vai ser avó, né, avós, está mexendo muito conosco, é o Salmo 139, 2 versículos, eu vou ler o 15 e o 16, ele fala assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido, como nas profundezas da terra. Então ele está falando justamente da gravidez. Quando alguém está grávida, que tem um embrião dentro do ventre materno, aí ele fala, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Aí ele diz assim, o outro versículo, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então eu acho fantástico esse texto. O Tom, né, que está para nascer no mês que vem, e o Joaquim, que está para nascer em agosto, Deus já tem um livro escrito de toda a história deles, tudo escrito e determinado por Deus. Eu acho que a nossa missão, né, como pai, como mãe, a gente como avô, é tentar descobrir qual é esse plano, esse propósito que já está escrito e determinado, e a gente tentar entrar e viver debaixo disso, porque quando a gente consegue isso, você tem paz, você tem felicidade, né? Hoje as pessoas lutam muito, eu quero dinheiro, eu preciso. Dinheiro é bom, é maravilhoso, mas tem muita gente rica aí que não tem paz, não tem felicidade. A tua mãe me colocou uma situação de uma pessoa extremamente rica e que vive dentro de um quarto oprimida, deprimida, angustiada. Eu falei, meu Deus, para que vale tanta coisa? Então, quando você está debaixo desse propósito, você tem paz, você tem alegria, e isso é a vontade de Deus para todos, né? Para as crianças que estão vindo e para cada pessoa. Mas para a gente terminar, Carol, eu quero que você diga aí, a gente está vivendo a mesma coisa para Carol como para Bia. A gente está vivendo uma época muito doida, né? Querendo legalizar aborto, querendo matar, até 9 meses de gravidez, se liberar para tirar, né, uma criança. Nossa, que eu fico assim, eu não consigo, como é que pode? Hoje as pessoas não dão tanto valor ao que a gente está falando aqui, né, de estar grávida. Nossa, que maravilha, e assim, não dá mais o valor devido a um filho, e às vezes a criança nasce, não cuida, fica jogada, e vai ser o que essa pessoa, essa criança? Então, parece que cada vez está pior. O que você diria para quem está nos assistindo,
talvez para uma mãe que está grávida, ou para uma mãe que tem criança, ou mesmo que já está com os filhos adultos, que vai ter avós? O que você diria para essas pessoas? Qual o valor que é uma gravidez, né, de trazer à luz? Como é que é na sua cabeça essa coisa que a gente percebe muito, o amor que é latente, né? E muita gente talvez assim fala, mas veja assim não, esse povo é meio fanático aí. O que você diria para essas pessoas? Eu acho, desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, né, até a primeira ultra que eu fiz, a primeira morfológica, a preocupação o tempo todo se o bebê estava bem. Então, assim, para mim é muito difícil associar a gestação com esse descaso à vida. Porque desde o primeiro momento que eu descobri que estava grávida, a minha preocupação sempre foi se o bebê estava bem o tempo inteiro, assim. Então é muito difícil para mim entender como alguém pode ter tanto descaso com a vida que está gerando. Porque eu não fiz nada, eu estava grávida e veio a preocupação junto, assim, já veio esse zelo pela vida dele junto com o positivo da gravidez, assim. E, e eu acho que isso vem de Deus mesmo. Deus, ele me fez gerar e me deu esse amor, esse cuidado e esse zelo pela vida do meu filho, desde o primeiro momento que eu soube que ele estava dentro da minha barriga. Então, é difícil para mim. É difícil para mim vir de uma família que tem muitos filhos, muitos primos, todo mundo muito fértil, todo um monte de filhos. E é difícil para mim não olhar para a vida como preciosa, assim, né? A gente tem muita gente em volta, muita família em volta, e cada pessoa ela tem uma característica, ela tem um jeito, ela carrega um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco do meu avô, um pouco da minha avó. Então é difícil para mim não olhar para a vida com esse cuidado e com esse zelo, né? Eu não consigo compreender mesmo. E eu acho que o valor da vida tá nisso, tá no você levar para frente a sua família, né? Você levar para frente o que Deus te confiou na Terra, e você vê um pouco de várias pessoas naquele bebê, naquela criança e naquele adulto. Né? Eu vejo no meu irmão, na Bia, um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, um pouco de mim. Agora meu filho vai ter um pouco dos meus irmãos também. Então é muito doido assim, você não olhar com zelo e com amor, porque Deus fez uma coisa incrível. É incrível que você consiga gerar e que você consiga perpetuar uma história através de um filho. Então, se você está gestando, se você está esperando, se você não sentiu esse amor instantâneo, eu acho que você pode olhar de uma forma mais lógica até para a coisa e se encantar com o processo. Ou até Né? pedir a Deus, né? Pedir A a Deus Bíblia também. fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Deus pode gerar esse amor, né? Às vezes a pessoa até vem de um histórico que bateu tanto e ela precisa que Deus faça alguma coisa. Se ela pedir, Deus vai fazer. Sim, eu também tenho noção do meu privilégio de ter crescido numa família amorosa, de ter vindo de uma família que meus pais me desejaram, né? Eu não sei como é não ser desejada, e eu tenho certeza que isso causa feridas nas pessoas, e eu não posso também ser indiferente à dor dos outros. Mas Deus, ele realiza tanto querer, ele dá o querer e ele realiza. Então você pode pedir para Deus te colocar esse amor, para Deus te colocar essa visão da vida como preciosa. Você pode se encantar pelo processo, né? Se não for algo que nasceu naturalmente também, não se culpe, mas busque isso. Né? As histórias são diferentes, as pessoas são diferentes, então eu acho que o importante é a gente colocar os olhos em Deus e pedir para que esse processo todo de gestar, de esperar, tanto para ser mãe, quanto para ser avô, para ser vó, para ser tio, que seja um processo que seja cheio do amor de Deus mesmo, porque é isso que eu penso quando eu penso em uma gestação, né? Que é o amor de Deus sendo derramado sobre a nossa vida mesmo, a oportunidade de amar e de forma mais próxima, como todo mundo fala,
que é o que mais se aproxima do amor de Deus, o que você sente mais próximo do amor de Deus. Então, é uma boa oportunidade de exercer isso e compreender isso. Se não veio naturalmente, ore para Deus e peça para Deus que vai acontecer. E antes de passar para a Bia, eu quero acrescentar uma coisa aqui, porque assim, todos somos responsáveis por esse momento, né? Eu como avô, a tua mãe como avó, vocês, né, mãe, o pai. Se tem alguém que não tem nenhuma responsabilidade por esse momento, é essa criança que está chegando, né? Porque nada dependeu dela, dependeu dos pais, né, de um histórico, e ela está vindo e ela precisa ser muito, muito, mas muito bem acolhida e amada para que ela seja uma pessoa muito especial aqui nessa vida. Mas Bia, e você? O que você diria para essas pessoas? Vocês estavam falando aí, eu lembrei. Hoje eu desci aqui no trabalho, não, ainda estou no trabalho. Eu desci lá embaixo para comprar uma salada de fruta na banquinha. E quando eu cheguei, a vendedora estava conversando com outra mulher do lado de fora, falando assim, minha mãe fala que eu não sei porque eu insisto nisso, porque sempre quando eu falo com ele, me faz mal. Sempre quando eu encontro com ele, eu fico ruim, ele me fala coisas ruins. Aí na hora eu não associei, né? Aí a outra moça foi e falou assim, pois eu não tenho nem relacionamento com meu pai, eu nem faço questão. Ele nem conhece as minhas filhas. Aí a vendedora foi e falou assim, a minha filha fala que quando ela tiver um filho, ela não quer que meu pai conheça, que o avô. E aí eu peguei ali um momento que as duas estavam concordando uma com a outra, como elas não fazem questão de ter o pai na vida delas e quanto ele não fez diferença na vida delas. E isso são marcas que o mundo deixa, né? A vida de quem não conhece a Cristo e deixa na gente, né? Faz ausentes. Como vocês estavam falando aí, eu acho que só Cristo mesmo pode restaurar e trazer uma nova visão para essa pessoa. Porque eu acho que eu só tive a visão de maternidade que hoje eu tenho a partir de encontros profundos com Deus. Eu acho que se eu não tivesse encontros profundos com Deus, eu não teria nem tido a vontade de ser mãe tão rápido assim. Porque essa vontade só veio nos meus momentos íntimos com Deus. Né? Claro, eu já tinha, sempre tive vontade de ser mãe, porque, como aquela falou, a gente tem um privilégio de nascer numa família cristã. Né? Nossos filhos vão ser a 5ª geração cristã da nossa família. A gente teve esse privilégio de crescer nesse meio. Mas muitas convicções que eu tenho hoje e experiências que eu tive com Deus são individuais, né? Eu não vou ser salva porque meu pai é pastor, porque meu pai foi salvo e decidiu servir a Cristo, né? Assim como tem coisas que eu não teria entendimento se eu não buscasse, se eu não fosse atrás dessa intimidade com Deus e que Deus me revelou. Né? Então, existem desejos e verdades sobre Deus e sobre a maternidade, sobre tudo isso que a gente só vai conhecer e entender tendo um encontro profundo com Cristo. Né? Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode... Claro, tem pessoas que são usadas por Deus para revelar coisas para a gente, né? Mas são experiências individuais, né, que a gente tem à medida que a gente conhece o amor de Deus. Então, quanto mais de Deus a gente tem, mais a verdade de Deus a gente quer viver. Então, a verdade de Deus é essa, a família. A verdade de Deus é família, é princípio, é igreja, é casamento. Não tem como fugir disso. Né? Se você conhece a verdade de Deus, você entende que esse faz parte do seu propósito. É isso aí, gente. Eu quero aqui, para a gente encerrar, agradecer muito a vocês. Carol, dizer que estou muito feliz com a sua gravidez, com a chegada do Tom. Amo muito a sua vida, viu? Obrigado por ter dado esse tempo aqui para a gente. Eu que agradeço. Vocês sabem que eu não sou a pessoa que aparece muito. A Bia assumiu esse papel na nossa família.
quem gosta mais. Mas, assim, é muito legal, é um assunto muito legal. Fico feliz de poder contribuir de alguma forma. Também amo muito vocês. E é isso, vamos esperar agora aí esse primeiro neto. É isso aí, primeiro neto, né? E dá um abraço aí no Diego. Pode deixar que eu dou sim. Beijo, gente. E, Muito e no obrigada. Foi Tom, muito legal. beijo, tchau. Bia também, viu? Beijo. Amo muito você, feliz aí também com o teu Joaquim, o nosso Joaquim. E guardando para agosto, a gente tá junto aí com você e com ele e com todos, tá certo? Obrigado, obrigado também, te amo muito. Também te amo. Ansiosa aqui para jogar os filhos aí na casa do vô. É, já estamos aqui organizando algumas coisas aqui já para ele, já em dezembro. Tchau, Vamos tchau. lá. Falei para ela que eu vou fazer uma tirolesa lá em casa para os dois descerem, já em dezembro já. O da Carol vai estar com quantos meses? Junho, julho, 6. agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses, né? E o da Já dá. Bia, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Tchau, gente, eu termino aqui e eu quero agradecer também por você estar conosco e mais uma vez pedir, vai lá no nosso canal Lidere-se, se inscreva se você ainda não é inscrito, acione o sininho, porque toda vez que tiver algo novo, você é comunicado. E também no nosso Instagram, Lindomar Alves de Souza, onde tem muita coisa legal, muitos recortes nossos aqui do nosso podcast e aguardo você cada quinta-feira aqui comigo às 21 horas. Na próxima semana, eu vou ter um podcast muito legal com o Gabriel, que é o meu genro, esposo da Ana Beatriz, e a gente vai falar sobre música, sobre louvor. Ele é cantor, é compositor, participou de um reality muito famoso, conhecido, que é o Dom Reality. A gente vai conversar sobre isso, e aquele reality que aquela menina, se não me engano, de Manaus, né, a Aimee, participou, e ele chegou até a final, e ele vai estar comigo falando sobre isso, e ele vai mostrar a música que ele compôs, a qual ele concorreu lá na final. Então aguardo você para a próxima semana. Obrigado, Deus abençoe você, um grande abraço, tchau.